qual ferramenta permite criar relatórios que podem ser classificados, filtrados e reorganizados para destacar diferentes aspectos dos dados de uma planilha? Letra A, formatação condicional. Letra B, programas suplementares. Letra C, tabela dinâmica. Letra D, revelar formatação. E letra E, visualizar impressão. Bem, aqui a gente tem que ficar muito atento ao enunciado, porque ele falou sobre planilha. Vamos imaginar o Excel. O Excel é uma planilha de cálculo eletrônica. E ele quer uma ferramenta das planilhas que permite justamente criar relatórios para poder automaticamente e ao mesmo tempo classificar, filtrar, reorganizar e destacar diferentes aspectos dessa planilha. E ele pergunta qual é o recurso que pode fazer tudo isso que ele descreveu e não só um dos itens. Porque aqui a gente tem várias opções e entre elas algumas realizam um desses itens. Mas tem que fazer tudo isso que ele pediu. Poder classificar, filtrar, reorganizar e destacar diferentes aspectos dos dados de uma planilha. Bem, para ver isso, pessoal, eu vou pegar na prática aqui com vocês. Vamos pegar uma planilha e aqui eu estou usando o meu Excel 2013. E o meu Excel 2013 é uma planilha de cálculos, da qual eu tenho aqui uma planilha chamada controle das vendas. E observa que nesta planilha eu coloquei aqui uma coluna com departamento, uma outra coluna com produtos, uma outra coluna aqui com quantidade, uma outra coluna com a data e uma outra coluna ainda com o total dos pedidos que foram sendo feitos aqui nessa minha empresa. E se eu pegar aqui, ó, eu fiz uma planilha bem grande, observa, com várias entradas, vários pedidos que foram sendo emitidos pelos meus vendedores, né? Aqui ainda tem, eu não mostrei para vocês, mas tem uma coluna chamada vendedor, com João, Pedro, Maria, que são os meus 3 vendedores, e aí eles foram emitidos vários pedidos durante o dia, ó. Vários pedidos da Maria, do Pedro, do João. Eles fizeram ainda pedidos de diferentes departamentos da minha empresa. O João pediu um pedido aqui, emitiu um pedido que é do departamento de informática, da livraria, da papelaria, porque tudo isso é a minha empresa, tem vários departamentos e vários vendedores, e vários produtos também que foram sendo vendidos ao longo do dia, ao longo dos dias, a quantidade desses produtos, a data que eles foram vendidos, que os pedidos foram emitidos, e também o total, o valor total de cada um desses pedidos. Bem, então, de fato, eu tenho aqui uma planilha de cálculo com várias informações, mas eu gostaria de emitir relatórios mais eficientes e rápidos sobre essa planilha. Por exemplo, eu queria saber quais foram os pedidos só do vendedor João, quais foram os pedidos da Maria, quais foram os pedidos do João no departamento de papelaria, quais foram os pedidos da Maria no departamento de papelaria e do produto caneta, por exemplo. Como ter esses relatórios de forma bem rápida e simples? Então vamos ver um passo a passo, é bem interessante esse recurso do Excel. Bem, eu tenho aqui a minha planilha, como vocês já viram, com essas diversas informações. Agora, eu vou entrar no meu Excel 2013, vou clicar na guia Inserir, e na guia Inserir nós temos uma opção chamada Tabela Dinâmica dentro do grupo Tabelas. Observa, clico na guia Inserir e vou em Tabela Dinâmica. Quando eu clicar aqui em Tabela Dinâmica, automaticamente vai aparecer uma caixa de diálogo me perguntando quais são os dados que eu desejo incluir na minha tabela dinâmica. Aí eu vou selecionar justamente aquela planilha que contém os vendedores, os departamentos, aquela planilha que eu estou usando agora. Ele pergunta como eu vou mostrar esse relatório de tabela dinâmica e eu vou dizer que quero que ele coloque isso numa nova planilha, porque aqui eu estou na planilha 1 desse arquivo e eu quero que ele crie uma tabela dinâmica para esses dados que estão na planilha 1, mas quero que ele coloque essa tabela dinâmica para obter relatórios em uma nova planilha. Bem, marquei nova planilha e vou dar OK. Agora percebe que surgiu de fato uma nova planilha chamada planilha Plan 1 aqui. Antes eu estava na planilha 1 e agora surgiu a Plan 1. Beleza. O que eu vou fazer agora aqui? Acompanha comigo algo bem interessante agora que você tem que ficar bem antenado, certo? Eu até vou sair um pouquinho agora da tela para que vocês enxerguem só esta área que eu estou mostrando aqui na esquerda, aqui na direita, desculpa. E aqui nós temos
uma área onde nós podemos escolher os filtros para essa tabela dinâmica. Eu, inclusive, vou ampliar mais aqui para que vocês enxerguem somente essa parte aqui. Então, vou ampliar bastante aqui a minha área para que vocês possam enxergar bem só essa partezinha aqui, que é uma parte que me interessa bastante para a gente estudar as tabelas dinâmicas. Deixa eu só ampliar aqui, e aí vocês vão enxergar um pouquinho melhor. Bem, acompanha comigo aqui, ó, pessoal. Vocês vão perceber que eu tenho aqui vários campos da tabela dinâmica. O campo vendedor, o campo produto, quantidade, data e total do pedido. Tudo isso pertence aqui à minha tabela dinâmica, né? O que eu posso fazer agora com isso? Que é a parte que eu acho que é a mais interessante da gente estudar a partir de agora. Eu posso escolher quais são os recursos da tabela dinâmica que eu desejo mostrar nos meus relatórios. E como é que eu faço para escolher quais os recursos da tabela dinâmica eu desejo mostrar aqui nesse meu relatório? Pronto, agora eu deixei aqui de uma forma que vocês possam enxergar bem. Basta clicar nos campos, e aqui ele mostrou todos os campos que eu tinha naquela minha planilha, ó, vendedor, departamento, produto, quantidade, data e total do pedido, e colocar isso nos itens que pertencem aqui à tabela dinâmica. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero mostrar o que é de vendedor. Então eu vou escolher o campo vendedor, clicando com o botão esquerdo do mouse, e vou arrastar isso lá para linhas da tabela dinâmica, aqui embaixo onde diz linhas, ó. E eu arrasto, e agora percebe que apareceu ali, vocês vão ver lá embaixo, ó, vendedor, e aqui já apareceu o rótulo das linhas só dos vendedores, ó, João, Maria e Pedro. Mas o que eu quero mostrar de vendedor? Eu quero mostrar o total dos pedidos de cada vendedor. Então eu vou clicar aqui no rótulo total do pedido e vou arrastar para valores. Valores. E olha o que a minha tabela dinâmica mostra agora. Que João, Maria e Pedro venderam valores referentes a 2.179 para o João, 454 da Maria e 708 do Pedro. Quer dizer, eu rapidamente consegui emitir um relatório através da tabela dinâmica mostrando o que o João, a Maria e o Pedro, o que eles venderam. E bastou clicar nas opções vendedor para dar uma linha de vendedores, uma linha para o João, para Maria e Pedro, e ainda pedir para somar o total. Aí eu busquei total do pedido e botei ali onde tem valores. Aí ele mostrou os valores do João, da Maria e do Pedro. Vamos imaginar que agora eu quero ainda fazer uma subdivisão por departamento. Então o que eu vou fazer? Basta clicar aqui onde diz departamento, vou mostrar para vocês aqui, ó. Basta clicar aqui onde diz departamento e arrastar para as linhas aqui, ó. Eu vou botar embaixo de vendedor. Agora percebe como ficou a minha tabela dinâmica. Ele está mostrando as vendas do João, da Maria e do Pedro, total, o subtotal, ainda o total geral, e ainda está mostrando que cada um deles vendeu por departamento, porque além de vendedor eu botei dentro do departamento. Então mostrou que no departamento de informática o João vendeu 1.824, no departamento de livraria 332 e na papelaria 23. E posso continuar, ainda posso dividir aqui, por exemplo, quero saber a quantidade também, não só o total dos pedidos. Agora eu vou clicar aqui em quantidade e vou arrastar para valores. Vamos botar antes aqui dos valores totais, aí ele não só me dá o valor total do que o João vendeu, mas também a quantidade de produtos, nesse caso 24. Ainda me dá aqui da Maria, do Pedro também. Professor, dá para fazer mais coisas? Sim, eu poderia fazer por data. Vamos imaginar aqui, eu vou clicar agora data e quero que ele ainda indique datas aqui. Vamos fazer uma linha para mostrar só as datas. Ainda abriu por data, ó. Dentro do departamento de informática, o João vendeu nas seguintes datas tais valores. É muito interessante a tabela dinâmica porque ela vai acrescentando recursos que nós podemos gerar relatórios muito mais eficientes e de maneira bem simples, bastando arrastar os itens para as linhas ou para os valores totais. Então isso é o que a gente chama de tabela dinâmica que nós temos aqui dentro do Excel, onde eu mostrei alguns recursos da tabela dinâmica. Voltando à questão, qual ferramenta então permite criar, como eu fiz ali, relatórios que podem ser, classificados, como eu classifiquei lá por vendedores, por exemplo, filtrados, onde eu filtrei, por exemplo, por departamento, reorganizados, porque eu reorganizei, ora mostrando lá só o total, ora também a quantidade vendida, para destacar diferentes aspectos dos dados de uma planilha. Porque eu tinha a planilha bruta e com a tabela dinâmica eu consegui emitir relatórios bem de acordo com os aspectos dos dados que eu desejava visualizar. É isso que nós chamamos então de tabela dinâmica.
Resposta, então, a letra C de Canadá, para fazer tudo que ele queria dentro de uma planilha de cálculos, né? Como estava bem descrito ali no passo a passo que eu realizei. Certo, pessoal?